Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Qual é o mal de crentes que são como ovelhas gordas? Eu acho que quem cria ovelha, quem cria gado, sempre deseja que eles sejam mais gordos. Quem cria galinha para abate, quer que ela engorde. E, enfim, quem cria animais, em geral, quer que eles sejam mais gordos. Mas vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso em Ezequiel, no capítulo 34. O Senhor diz: a situação agora está um caos terrível, vocês estão mal, muito mal. E Deus falou com Ezequiel já no cativeiro. A primeira parte do povo de Judá já tinha morrido e no cativeiro alguns já estavam lá. E Deus então falou a um deles, o Ezequiel, no cativeiro, que ele ainda tinha interesses no seu povo, que ele iria procurar as suas ovelhas dentre todos os povos por onde elas estavam espalhadas. E eu entendo aqui também, por outras passagens da Bíblia, que isso inclui os do Reino do Norte também. De alguma forma, os de Israel que se espalharam puderam procurar judeus e se identificaram. Isso é um mistério, a gente não tem fatos históricos comprovando isto, mas temos passagens na Bíblia que dão a entender isto. O amor de Deus, inclusive pelos de Israel que foram espalhados pelo mundo, que Deus iria procurar onde eles estivessem para trazer para a sua terra. Então o Senhor diz: eu ainda vou apacentar todas as minhas ovelhas com muito amor. A perdida eu buscarei, a desgarrada eu tornarei a trazer, a quebrada eu ligarei e a enferma eu fortalecerei. Aleluia, que bom, Deus é bom. Mas eu quero falar sobre isso. Deus continua no versículo 16. Mas a gorda e a forte eu destruirei. Ué, Deus vai destruir as ovelhas gordas? E isso aí é terrível. E é claro que, falando em ovelhas, Deus está significando homens. Isso é dito para nós, crentes que são como ovelhas gordas. Deus vai destruir? E vamos procurar entender o que é isso. Em Ezequiel, no capítulo 34, o Senhor diz: eu vou apacentar as ovelhas com justiça. Eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Aqui já há uma introdução ao que Deus quer dizer. Há ovelhas gordas que são como bodes. E isso eu já entendo um pouquinho, porque nós estamos criando ovelhas e eu sei a ovelha quando fica muito forte, o machão que fica batendo nas outras, eu sei o mal que causa. Então, nós temos que periodicamente fazer um abate dos machos que são muito fortes e que, quando vão ficando velhos, começam a ficar mais violentos e maltratar as outras ovelhas. Então, a gente deixa um machinho novo tomar o lugar daquele macho velho que já ficou muito mal. Então o Senhor diz: pois é, esse tipo de ovelhas é mau e causa problemas para o rebanho todo. E Deus continua dizendo: acaso não basta a boa pastagem? Vocês ainda querem pisar o resto com os pés? Vocês comem o melhor e pisam, estragam o resto para as outras ovelhas não comerem. Vocês bebem as águas claras, depois sujam as águas com os pés para que as outras ovelhas tenham que beber água suja. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam a sobra do que vocês estão pisando com os pés
e bebem o que vocês estão turvando também com os pés. E assim diz o Senhor: eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado dais empurrões e com os chifres impelis as ovelhas fracas até as espalhardes fora, então eu agirei, eu livrarei as minhas ovelhas para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Esses dias, o machão, querendo separar para cruzar uma determinada ovelha fêmea, ele começou a dar empurrão, e assim o trato dele, empurrão e cabeçada. E quando estava num barranco, deu uma cabeçada forte, jogou a ovelha fêmea lá embaixo, ela machucou a perna e machucou outras coisas, ficou uns dias doente e depois morreu. Ou seja, a violência dele para a ganância, dando empurrão e cabeçada, fez com que a ovelha fêmea, por fim, acabasse morrendo. Então, isso é o que Deus está mencionando aqui numa linguagem figurada. O que Deus quer significar, eu vou trazer para nossos dias, é uma palavra dura para crente velho de igreja, crente que brinca com as coisas espirituais, faz piada com as coisas da igreja, não cuida de ninguém, não evangeliza ninguém, não discipula ninguém, mas atrapalha os outros. Se sente crente veterano. Você conhece alguém assim? Igreja, esse tipo de gente vai ser vomitada da boca do Senhor. Deus está dizendo aqui no Antigo Testamento, e tem o correspondente no Novo Testamento também. Esse tipo de crente que engorda, já recebeu tantas mensagens na vida e não crê, não obedece, zomba das pregações, faz piada com as pregações, não recebe a palavra e atrapalha os outros crentes novos de receberem a palavra também. Esse tipo de crente tradicional, de qualquer tradição evangélica, cristã, de qualquer tradição, esse tipo de crente é uma ovelha gorda, que é um peso para a igreja, se sente veterano, sabe tudo, conhece tudo, já ouviu tudo, conhece a Bíblia toda, mas não pratica nada e atrapalha os outros, escandaliza. Crente fariseu nem entra nem deixa os outros entrarem. Isso é um peso, um estorvo. Espero que Deus use essa palavra para sacudir pessoas que estão sendo assim, que caiam em si e se arrependam enquanto é tempo. Mas que essa palavra também alerte os líderes para tomarem cuidado e não ficarem botando vento nesses tais crentes ovelhas gordas, crentes que são maus, que não ajudam, pelo contrário, atrapalham a obra de Deus. Eu lembro de tantos que já passaram pelo nosso meio, que nunca trouxeram uma pessoa, mas que espantaram muitas pessoas. Esse tipo de crente velho que não recebe a palavra, não pratica nada, mas atrapalha os outros, é isso que Deus está se referindo aqui em Ezequiel, no capítulo 34, e a palavra nos estarrece. Deus diz que vai destruir esse tipo de crente. O que significa isso? Em algum momento, de alguma maneira, Deus vai fazer com que essa pessoa se afaste, para que ela seja vomitada da boca do Senhor. Isso não é mesmo um crente verdadeiro, uma pessoa sincera que vai ser salva. Não vai mesmo. Crente desse tipo, ovelha gorda, que atrapalha as outras ovelhas e faz isso dando lugar à carne, é um estorvo na igreja, não vai ser salvo. Deus diz isto, esse tipo de crente não vai ser salvo. Pense nisto, essa palavra é dura.